Bom dia, eu sou a Kátia Costa, eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Se encontra em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra muito conhecida, todo mundo conhece, todo mundo sabe de qual é esse versículo. Mas que verdade é essa que eu preciso conhecer? Que verdade é essa que vai me libertar? Deixa eu te falar uma coisa, hoje estamos vivendo um tempo de modernismo muito grande no meio das religiões, das denominações. A religião nada mais é do que algo que prende você a crenças, que hoje é muito conhecido, muito chamado, no meio do desenvolvimento humano, como crenças limitantes. Quais são essas crenças limitantes, Quais são essas crenças que têm nos prendido? Eu fui criada no meio evangélico, desde o ventre da minha mãe. Eu cresci seguindo uma religião. Um entendimento foi enxertado na minha mente, na minha vida. E eu cresci dessa forma. Então, muitas coisas eu aprendi com meus pais, o que eu ouvia na igreja, o que eu via que era certo, o que era errado. Porém, chegando à fase adulta, hoje eu já tenho 40 anos, e a gente começa a entender a palavra, conhecer, ler, buscar. E aí é o perigo. Por quê? Porque você pode buscar a palavra pelo seu próprio entendimento e você pode buscar a palavra pelo Espírito de Deus. Quando você busca pelo Espírito de Deus, há uma só interpretação, um só Deus, uma só fé. Quando você busca pelo seu próprio entendimento, você vai buscar brechas para te fazerem satisfazer o seu pecado. Ah, mas eu quero fazer isso, mas nos tempos bíblicos era assim, hoje em dia não é mais. Isso era para aquela época, isso hoje não é mais. Então, eu tinha um pastor que ele falava que é muito perigoso fazer teologia, porque se você tem uma tendência, se você não está firme com Jesus, não faça teologia. Porque a pessoa vai buscar essas brechas. Ah, isso aqui não é mais pecado, não, isso aqui não é. Então, pecado é pecado, sempre foi pecado, sempre vai ser. E não há pecado pequeno e pecado grande. Há o pecado mais perigoso que a Bíblia fala que é o pecado que é contra o próprio corpo. Esse é o maior pecado, porque o corpo é templo do Espírito. E esse é um pecado que é mais doloroso e é um que traz mais consequências. É o pecado do adultério, fornicação, prostituição, Esses pecados são os pecados do corpo. O que você faz fora do corpo é doloroso, é pecado também. Então, o que eu quero trazer hoje é assim: conhecereis a verdade. Que verdade? É a palavra, Deus, Jesus, Espírito Santo. Conheça a verdade. Ele é a palavra, ele é o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, esse é Jesus. Jesus, ele salva, cura, transforma, liberta, opera milagres, maravilhas, faz você se sentir guardado, protegido, anda com você por todos os lugares que você tiver. Ele está presente, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, o seu ontem, o seu hoje e o seu amanhã. Glória a Deus por isso. Jesus, ele tem o melhor para nós, sempre tem o melhor para nós. Mas nós buscamos as nossas próprias vontades. Quando eu busco a minha própria verdade, eu vou me embananar toda. Porque o ser humano, ele foi feito por Deus, criado por Deus, para ser direcionado por Deus. Nós deveríamos ser como crianças. Quando nasce um filho, Quem é mãe, quem é pai sabe. O nosso filho, ele vem ali totalmente despreparado, desprotegido, dependendo unicamente de nós cuidarmos, alimentar, ensinar. E o que a gente vai ensinando para aquela criança, ela vai sendo quando ela cresce. Só que nós crescemos e nós não aprendemos a ser direcionados pelas pessoas. Só que Deus, ele nos deu o Espírito Santo para que esse haja no discernimento, no entendimento. Aquilo que nós não sabemos falar, o Espírito Santo intercede. Aquilo que nós não sabemos
pensar, não sabemos o que fazer, e o Espírito Santo está ali para interceder. Então Deus nos fez de uma forma completa. Busque a palavra, entenda a palavra, porque você não vai ser levado por heresias. A gente tem visto coisas absurdas. Eu postei um vídeo hoje muito terrível de um pastor muito conhecido. E ele fala assim: eu orei no nome de Jesus e o nome de Jesus não foi suficiente para expulsar os demônios. Então quer dizer, o homem está se engodando tanto das suas próprias vontades, do seu próprio eu, que está achando que Deus não é mais suficiente. E essas pessoas estão nos altares. E como saber? Como saber se aquela pessoa que está no altar é de Deus? Uma hora. Deus te dá o discernimento e simplesmente, se não é de Deus, levante-se e saia. Levante-se do seu banquinho e saia. Né? Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Porque Deus, o sacrifício de Jesus foi muito grande. Você sabe o que é pegar o seu filho único, sacrificar pelo pecado de gente ruim? Permitir que ele morresse em cruz, se ele fosse morto. Deus não matou Jesus, Deus permitiu que ele morresse. Jesus escolheu, aceitou ser morto. Pelo evangelho, pelas pessoas, pelos pecados. Porque antes era cada um era sacrificado, eram os cordeiros que eram sacrificados. Então, gente, vamos buscar Deus. Eu sou pequena, mas eu conheço a palavra. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que é viver em prisão religiosa. Eu sei o que é viver em prisão obrigada por causa de pessoas que te ensinaram que você tem que ser assim, porque assim você agrada a Deus. E você se escraviza para o homem achando que Deus está se agradando. Vamos para a Bíblia, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não precisa se escravizar para pastor, para líder, para irmã, para irmão, para marido, para ninguém. Porque Jesus te salvou, te chamou, te selou com o Espírito Santo. É a maior riqueza que nós temos, é a nossa salvação. Então por que a gente vai perder? Porque o pastor caiu, porque o pastor é herege, porque o pastor roubou, porque o irmão lá na frente tá em adultério e tá no altar. Se você está num lugar que você sabe que o pastor da igreja, o irmão lá, está em adultério e está em cima do altar, levante-se e saia. Levante-se e saia, vá para outro lugar. Vá para outro lugar que pregue a palavra de Deus, porque ainda existe esses lugares. Ainda existem lugares que pregam a palavra de Deus. Sobre dízimo e oferta, que é uma coisa que as pessoas pesam muito no evangelho. Porque esse pastor vive pedindo dinheiro. Você dá se você quiser, entendeu? Você dá se você quiser. Você achar que você deve tirar do salário, do sustento dos seus filhos para dar na igreja, dê. Se você quer dar para Deus, Senhor, é para a tua obra, eu estou dizimando aqui, eu estou ofertando, é para a tua obra. Se você sabe que ali você está sendo usurpado, saia fora, não dê. Vá buscar Deus, vamos orar, vamos consagrar nossas vidas, Jesus está às portas. É muito difícil abrir mão daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer fazer para servir a Deus, para agradar o Senhor. Mas não é impossível e a recompensa é gigantesca. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, porque eu tenho visto tanta coisa. Tenho me indignado com tantas coisas e eu não sou perfeita. Como eu erro e quão tem sido a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Sempre. Me guardando as minhas filhas. Minha filha sai e volta, chega linda, maravilhosa. Minha filha vai para a escola, volta inteira, feliz da vida. Deus tem guardado, eu saio, chego de noite todos os dias. Deus tem guardado as nossas vidas. Isso é Deus. Não consigo sair de casa sem saber que Deus está comigo. Então vamos conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Bom dia.